volto pra pedir a sua mão. Maria, deixa a porta aberta, espera que a vitória é certa. For para a guerra, Maria, amor, não fique triste, não. Eu volto, Maria, eu volto pra pedir a sua mão. Maria, deixa a porta aberta, espera que a vitória é certa. Mais tarde vai ser pra nós dois, virão garotinhos depois. Se um dia, Maria, a pátria precisar, nós temos soldados pra dar. Se for para a guerra, Maria, amor, não fique triste, não. O que ele mais diz que nessa época, ele até na época na Itália e tudo, era perigoso eles andarem, se eles não andarem em comboio e tudo, era perigoso por causa de franco-atiradores. Ele recebeu uma retaliação, só que graças a Deus não acertaram ele. Ele diz que estava bebendo água num chafariz na Itália, que é muito comum, né? E um franco-atirador chegou de um determinado lugar e começou a atirar neles. Ele conseguiu sair junto com os amigos deles e tudo. Essa retaliação ele chegou a ter na guerra, né? Agora, confronto de front, acredito que não, porque ele não estava no front. Ele estava na parte de apoio, apoio ao front. Então, se eles conseguissem destruir essa parte da retaguarda, a retaguarda não conseguiria alimentar o front de munição, de combustível, né, de equipamentos para a guerra, que naturalmente eles seriam dizimados, né? O front, no caso. E ele chegou a falar alguma coisa assim de privações na guerra, falta de alimentos, alguma coisa assim? Não. Era tudo bem organizado? Sim, mas o que acontece? As pessoas, eu creio, pelo que ele me falava, que as pessoas, quando estavam na guerra, eles não tinham muito esse negócio de hierarquia, principalmente por rancho, para na hora do rango, né, na hora da alimentação deles. Porque o que eles diziam? Estavam ali todos pelo mesmo objetivo. E meu pai sempre foi uma pessoa, né? Meu pai sempre foi uma pessoa valente. Meu pai não era fácil, na verdade. Ele era respeitado pelo que ele era, mas meu pai também não, vamos dizer assim, ele era um homem de atitude, né? Então eu me lembro que ele conta. E os amigos deles confirmaram para mim na época que ele no rancho, para fazer o almoço dele, para almoçar, entrou um capitão americano na frente dele e ele brigou com o capitão e tiveram que tirar, que ele quase matou o capitão, entendeu? Porque ele não admitia que, por ser capitão, teria que comer primeiro do que ele, entendeu? Por ele estar ali como qualquer outro. Chegaram a vias de fato? Vias de fato. Tiveram que separar meu pai porque... também, sabe o que? Dá licença. Os americanos davam as caixinhas das rações, das coisas para comer, tudo nas caixinhas assim. Você sabe dizer o que ele comia? Assim, como é que era o rancho? O rancho normal, comida normal, né? Que eles faziam na guerra, né? Não era nada enlatado, nunca a gente imagina que é tudo enlatado. Não, enlatado é como minha mãe falava, que na época que eles estavam combatendo, eles recebiam uma caixa com medicamentos, alguns medicamentos e alguns alimentos que realmente eram enlatados igual ração. Recebia até ressaca. Quem gostava de fumar, recebia até cigarro. Cigarro, isso sim. Dos americanos. Agora, meu pai teve o lado bom também da guerra, né? Meu pai, ele conta para mim que às vezes ele ficava chateado com as coisas que ele via, que não podia fazer nada. Então, por ele ser mecânico, de vez em quando ele pegava um jipe para ir furtava um jipe. Ele sozinho? Ele e os amigos, para ir para os bailes que existiam na Itália. Isso entendeu? Daí não era perigoso, não? Sim, mas o que ele falava Acho que eles
deixavam para se distrair. Não deixava, né? não. Deixava, não. Não, eles tinham controle. O que acontecia? O que meu pai falava, Edinho, a gente não estava ligando para nada. Porque a gente não sabia, a qualquer momento a gente poderia ser bombardeado, a gente poderia ser morto. Então a gente não ligava, a gente vivia a nossa vida do jeito que a gente acha que deveria viver. Eu digo assim, até por sair da onde eles estavam instalados, como você falou dos francos atiradores, Sim. Você está sujeito a entrar num baile. A retaliação, né? Porque fisicamente você vê que não é italiano, você percebe, você conhece o estrangeiro. Isso. Eles poderiam ter sido mortos, eles já arriscaram a vida. Isso, mas porque eu perguntava isso para ele. Aí ele falava, Edinho, guerra totalmente diferente, filho. Entendeu? Lógico que a gente está sob comando. Então a gente segue as manobras militares, mas dentro das manobras militares, na época, hoje eu não sei devido à tecnologia, mas na época eles conseguiam fazer aquilo que eles queriam. Conseguiu então pegar o jipe, sair para um baile e voltar. Isso. Né? Ele chegou a ser preso na guerra, porque com um desses jipes ele capotou, aí descobriram. Aí ele teve 3 dias preso na guerra, entendeu? Depois de atravessar o Atlântico minado de explosivos poderosos e submarinos de tocaia, o navio transporte entra com os pracinhas do Brasil na Baía de Nápoles. A tropa desembarca a fim de seguir para o estacionamento de Agnaro, próximo de um subúrbio da cidade. Em quase 8 meses de guerra, a 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária luta na terra italiana em 2 frentes. A primeira é do rio Serchio, durante o outono de 44. A segunda ao norte de Pistoia, na Toscana, em plena Cordilheira Apenina. As primeiras ações da Força Expedicionária são a conquista de Massarosa, as ocupações de Larena, Camaiore e Cidade de Barca. De andar e via, passei um carnaval fora do Brasil, tentando, enrolando, empunhando meu fuzil. O mais engraçado de lá era quando o povo dizia: Tedes que portar e via, tedes que portar e via. Eu pulava e cantava na minha confusão, quando ouvia o ronco do canhão, mulheres e crianças gritavam com alegria. Então quer dizer, havia essas transgressões, né? Sim. Agora, a gente percebe que na guerra as pessoas também, o comando tenta reproduzir uma situação da vida cotidiana, para que não ficar muito pesado. Então, por exemplo, eles eram também autorizados a sair pela cidade, mas parece que eles tinham áreas delimitadas para circulação, lugares que eles poderiam frequentar, tinha umas coisas assim. Sim. E você falou no início que seu pai teve até uma namorada. Teve. Mas, por exemplo, a minha mãe não gosta muito de ouvir isso, logicamente, né? Mas ele mostra, eu tenho fotos e tudo, que na época ele teve uma namorada, mas exatamente por isso, não era por não gostar da minha mãe, nem não sabia se ia voltar, né? Exatamente, então ele aproveitava da forma deles, né? Não foi só ele, os outros também tiveram, entendeu? E eu tenho a foto dela, ela se chamava Tosca, né? E ele me falou sobre ela e tudo, entendeu? Mas foi uma coisa passageira, que na época ele veio embora e ela ficou, né? Não podia vir, né? Que minha mãe estava esperando ele voltar. Quer dizer, aí essa parte, vamos dizer assim, é muito íntima. Eu não posso me projetar mais sobre isso.
sempre me dava esperança. Agora, com relação a... Seu pai ficou 1 ano em campanha, né, na guerra. Ele conta assim, casos do tipo... Vou insistir nessa questão dos americanos, né, que o Brasil estava sob comando dos americanos. Casos pitorescos, assim, do tipo... eu vou citar um outro exemplo, não sei se seu pai chegou a mencionar isso. Que os americanos tinham batalhões de homens negros e homens brancos separados. Sim. Isso chamou a atenção de 2 pessoas que eu entrevistei. Eles separavam os brancos dos negros. E, por outro lado, os norte-americanos se surpreendiam como os brasileiros se misturavam com os negros no mesmo batalhão. Ele chegou a comentar alguma coisa sobre isso? Esse foi o motivo da briga dele no rancho. Ah, então conta essa história. Negro, americano, chegou na frente dele, né, na época, veja bem, eu gostaria muito de frisar essa parte, né, porque nós não somos racistas, né. O que acontece? Meu pai veio de uma época muito próximo à escravidão, ele vivenciou isso tudo, então a própria mente do meu pai e da minha mãe ainda eram meio que, vamos dizer assim, com restícios de racismo, que hoje a gente vê naturalmente, né, devido à época em que ele viveu essas coisas todas. Então, meu pai, por exemplo, ele não admitia na época que um negro mandasse nele, principalmente americano. Entendi. Porque meu pai sempre falava que o americano, ele sempre viu o lado dele, né? E o americano, vamos dizer, foi o mal necessário, entendeu? Então, ele mesmo me diz que na época surgiram, tem até os historiadores, né? Pode pesquisar isso, eu não me aprofundei nisso, mas que navios brasileiros foram torpedeados por navios americanos aqui na costa, para forçar o Brasil a entrar na guerra. Eu, sinceramente, pelo que eu vejo hoje o mundo, eu não desacredito, né? Porque, infelizmente, eu vejo o americano como um país totalmente imperialista. Entendeu? Que ele... aonde tem o poder, ou seja, aonde que ele vê que tenha dinheiro, onde ele pode lucrar, ele não importa muito o que ele faz com as pessoas, entendeu? O objetivo dele primeiro de tudo, é a riqueza, é o poder, né? Então, talvez por isso que meu pai tenha ido a vias de fato com esse americano. Em novembro de 1944, a 1ª Divisão, deslocando-se para a frente apenina, fica responsável por uma área que às vezes se estende por 20 quilômetros. As ordens são taxativas. Para que Polônia seja conquistada, cabe à 1ª Divisão de Infantaria remover do caminho das forças aliadas um obstáculo resistente: Monte Castelo. Mais experiente, a divisão brasileira vai enfileirando triunfos decisivos à Guerra dos Aliados. Monte Castelo, La Serra, Soprasso, Castelnuovo, Montesi, Colecchio.